Olá, gente. Sou o pastor Bruno Cortes. Eu queria te dar as boas-vindas aqui ao Café com Maná 109. Hoje, com essa inovação, nós estamos aí colocando a tela com alguns textos, com informação para facilitar e agilizar a sua compreensão e melhorar a nossa didática aqui. Tá? Hoje eu vou falar sobre corpo, alma e espírito. E com o objetivo, primeiro, de esclarecer o significado desses três que compõem o nosso ser, né? E, numa sequência, poder falar um pouquinho da luta entre a carne e o espírito, que é o dia a dia da vida de um cristão. E eu queria entrar de uma forma um pouco mais prática, te dar conteúdo para te ajudar nessa luta a sair vencedor, porque esse é o seu chamado no Senhor Jesus, tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos começar vendo o corpo, alma e espírito. O homem criado originalmente por Deus. Ele tem corpo, tem uma alma e tem um espírito, tá? O homem atual, nascido de novo, ele também tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. E vamos ver isso no Antigo e no Novo Testamento aqui, em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Esse é o corpo terreno, foi formado por Deus. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Tá? A palavra aqui, fôlego, é o neshama, que é o espírito, é a mesma palavra usada para se referir ao espírito. Tá? E o homem passou a ser alma vivente, né? A alma. Então nós vemos aqui a definição na criação do homem, que o homem é corpo, alma e espírito. Ele tem os três componentes. Em 1 Tessalonicenses 5:23, né, nós lemos aqui também que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica claro que nós temos um espírito, uma alma e um corpo, né? E os três fazem parte da nossa existência, né? Vamos ver aqui então no slide seguinte essa conexão da nossa alma, ou com o mundo material ou com o reino de Deus. Tá? Então veja, a alma, o que é a alma? A alma é quem eu sou, é a minha pessoa, é a minha essência, é o meu ego, é o meu ser. Né? Ela é composta da mente, os pensamentos, das emoções e sentimentos e da nossa vontade, o nosso arbítrio, nossas escolhas e decisões que vão acabar norteando a nossa vida. Né? O corpo é a matéria, a carne, os ossos, sangue, músculos, nervos, etc. Né? É a minha conexão com este mundo material. O corpo conecta a alma com este mundo material. Sem o corpo, eu não teria conexão, o mundo não existiria para mim. Eu teria uma alma, mas eu não... o corpo nos conecta através dos 5 sentidos. A visão, o olfato, a audição, o paladar e o sinestésico, que é o toque, alguém te tocou. Né? Se eu não tivesse nenhum desses sentidos, o mundo não existiria para mim. Eu não teria conexão nenhuma, seria uma alma sem participação, sem existência neste mundo. Tá? E sem perceber a existência do mundo. Já o espírito é aquele que conecta a minha alma com Deus e seu reino. Né? É aquilo que Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, ele é nascido de Deus, ele é nascido do Espírito. Né? Então essa é a coexistência, né, desses 3 componentes do nosso ser. Tá? Corpo, alma e espírito. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, falando de Adão antes e depois da queda. Adão, antes da queda, ele era vivo no espírito, ele tinha ligação com Deus. Ele ouvia de Deus, ele falava com Deus, ele tinha um relacionamento com o reino de Deus. Era um homem espiritual, ele tinha corpo, alma e espírito. Quando ele foi afastado pelo pecado, ele se tornou espiritualmente morto. Né? Este é o homem natural, ele tem uma alma e tem um corpo. É aquilo que Deus falou para Adão, né, antes da sua queda. Né?
Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Adão não morreu no seu corpo, a sua carne, ele continuou vivo, mas espiritualmente ele morreu. O seu espírito perdeu toda a operação, ele ficou inoperante. Então ele se tornou um homem natural, apenas uma alma e um corpo sem conexão com o reino de Deus, com o Senhor, com o mundo espiritual. Tá? Nesse próximo slide, nós vamos ver um pouco sobre o processo do novo nascimento. Né? Antes da conversão, eu era o quê? Um corpo e uma alma. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando houve a queda, a gente perdeu o acesso à glória de Deus. O Espírito ficou inoperante, não tinha ligação com o reino, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Na conversão, nós experimentamos um novo nascimento. E com esse novo nascimento, o espírito humano volta a ser ativado. Eu volto a ter o quê? Corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Então ele promove essa reconexão com Deus, esse religar com Deus. Né? Isso vem da palavra latim, do religário, né? Da religião, né? É o religar com Deus. Em 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então você crê em Jesus como Salvador, como Messias, você nasce de Deus. E esse nascimento é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3, 3 e 5. Então, o novo nascido, aquele que é nascido de Deus, ele está agora nessa condição, corpo, alma e espírito. E no seu espírito habita o Espírito Santo. Nesse slide seguinte, né, nós vamos ver um pouquinho sobre o homem espiritual e o homem natural, as suas diferenças. 1 Coríntios 2, 14 e 15, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não tem conexão com Deus, então ele não entende as coisas de Deus. Ele não está ligado, ele não tem o Espírito, ele tem só uma alma e um corpo. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como? Espiritualmente. Então, só pela razão não entendo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. João 1,13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele está falando do novo nascimento, é um nascimento espiritual. Romanos 7, a partir do verso 19, porque, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço, eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando já de existência de uma lei, né, que atua no homem caído, o homem que não foi regenerado ainda por Deus. O homem que precisa crer em Jesus para nascer de novo, para ter o seu espírito ativado e para ter a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Né? Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. A lei do pecado atua nos membros do nosso corpo, tá? Atua dentro de nós e traz esses impulsos da carne para a nossa alma, né? Esses desejos da carne, as obras da carne. Romanos 8,2, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, em Jesus, uma nova lei passa a operar dentro de nós, e ela é maior, ela se sobrepõe à lei do pecado e da morte, que atua através dos membros do nosso corpo. Tá? Nesse slide seguinte, então, nós podemos ver aqui, em Gálatas 5,17, essa luta que você enfrenta no teu dia a dia. A carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um conflito que está dentro de mim, dentro de você, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tá? Então o apóstolo Paulo explicando, olha, enquanto você está no homem natural, é isso que acontece contigo, você está exposto, né, a essa lei do pecado que atua nos seus membros. O corpo atrai a alma para os pensamentos e as obras ou impulsos da carne. Essa é a lei do pecado e da morte. Então você pode ver nesse desenho aqui, ó, corpo e alma, é o homem natural. Então você tem esses impulsos que estão ali no limiar do teu corpo, tá? Da tua carne, passando para a tua alma. Né? Por isso é chamado de psicossomático. Né? Ele vem do soma, do corpo, né? Para a alma. É um impulso de obras carnais. E o homem nascido de novo, o espírito atrai a alma para os assuntos do reino. E os impulsos do reino, ou fruto do espírito. Essa é a lei do espírito e da vida. Tá? Ou seja, o espírito vai trazer para a minha alma impulsos de bondade, de paz, de longanimidade, né? É o que a gente vai ver nesse próximo slide aqui, tá? Que podemos ver que esse fluir nos impulsos da carne, ou fluir nos impulsos do espírito, é algo que depende da nossa decisão, da nossa vontade ou da nossa escolha. Isso está em Romanos 8,5, quando diz o seguinte: porque os que se inclinam, é a vontade, né? Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Quer dizer, se você tem uma inclinação, a tua prioridade, teus pensamentos, você se volta para a carne, você vai fluir, tua mente, seus pensamentos, seus desejos vão estar sempre voltados para as coisas da carne. Mas os que se inclinam, os que decidem, os que optam, os que têm esse arbítrio na direção do Espírito, eles vão cogitar das coisas do Espírito, os pensamentos, os desejos, os impulsos vão ser para o Espírito. O fluir dos impulsos da carne são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, adultério, pornografia, roubo, mentiras, corrupção, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, divisões, iras, brigas, discussões, vinganças, invejas, bebedices, glutonarias, vícios, soberba, orgulho, arrogância, né? E coisas semelhantes a estas. Estão aqui em Gálatas 5, 19 a 21. Tá? Esse vai ser um impulso na minha alma, na minha mente, meus pensamentos. Eles vão estar dominados por essas coisas. Mas se eu me inclino para as coisas do Espírito, se eu manifesto o meu desejo, minha intenção, dou prioridade, eu vou gastar mais tempo, mais pensamentos nessa direção, o que vai acontecer? Eu vou fluir nos impulsos do Espírito. E esses impulsos são de quê? De amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, perdão, graça, paz, o desejo de servir no reino. Esses serão os impulsos que vão dominar a minha alma. A minha alma estará cheia desses impulsos do Espírito, que são mencionados em Gálatas 5, 23. E vamos aqui para o nosso último slide, estamos caminhando para o encerramento desse delicioso café com maná. A conclusão disso tudo é que quem decide é você. Sou eu, quem decide a minha vida sou eu, é meu arbítrio, é a minha inclinação. A inclinação da minha alma define o meu fluir de vida. Para onde eu inclinar a minha alma, é para onde eu vou fluir. Né? Isso está em Romanos 8,13, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho de Deus tem o Espírito ativado novamente, tem o Espírito Santo habitando dentro dele, né? E ele tem essa possibilidade de se inclinar para o Espírito. O que é esse se inclinar? É dar vazão, é dar atenção prioritária, é se entregar, se render. Sabe quando você está ali naquela luta da carne, aí você se rende ao Espírito, você se rende a perdoar alguém, você se rende a abrir mão de uma vingança, você se rende
a gratidão, a ver, puxa, tantas coisas boas Deus fez, você se rende. E aí você começa a fluir. É a consequência, fluir pensando nas coisas do alto. Os impulsos do Espírito, ou fruto do Espírito, dominando na tua alma. Tá? Agora, se ao contrário disso você se inclinar para a carne, para o corpo, a consequência é pensamentos e impulsos carnais predominantes e dominantes. Eu espero que esse Café com Maná tenha trazido muito entendimento prático aí para a tua vida, que você consiga ter esse despertar. Olha, se eu me inclinar mais para o Espírito, eu vou fluir nessas coisas. Eu quero voltar, então é só dar atenção. Se volta para o Espírito, ora no Espírito, se rende ao Senhor, dá aquela paradinha e fala: Deus, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, aquele espírito de gratidão, em tudo dai graças, né? Se rende, vira, o clique está virado para a carne, está na hora de virar o clique para o Espírito. Dá essa guinada, dá essa virada, vai ser bênção na tua vida. Isso é o teu dia a dia. Você pode vencer nas tuas lutas todo o tempo. É só dar aquele clique, se inclinar para o Espírito e deixar fluir. Esse fluir gostoso do Espírito Santo que vem pelo nosso Espírito para a nossa água, né? Se creres em mim, disse Jesus, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Deixa esses rios de água viva fluírem. Deixa eles fluírem. Deus te abençoe. Eu oro pela tua vida, que você seja uma bênção, seja usado pelo Senhor e tenha uma vida cheia do fluir do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.